Situação no Irã cada vez mais complexa, Trump e Powell cada vez mais acirrada essa briga, e nós temos cenário americano, mercado esticado, muitos ativos pedindo correções, alguns dos ativos maiores dos Estados Unidos já corrigindo de forma até bem profunda, e fica essa nuvem aí de que para onde vai o mercado. E sem dúvida alguma, o momento é certeza de cautela, pessoal. Esse é o nome do que a gente tem agora, cautela. Tomem cuidado com vocês, tá. Então dentro disso, eu vou até trazer um vídeo bem mais curtinho aqui. Esse vídeo eu fiz ele agora há pouco e gravei praticamente 27 minutos aqui de análise técnica de vários ativos, do que investir, não investir, e na hora que eu fui ver, o nosso vídeo aqui não estava gravando. Então, para que vocês não fiquem sem essas análises, vou passar aqui pelos ativos de possível compra, oportunidades, para que a gente não fique sem o vídeo no final de semana. No dia de amanhã e no domingo, eu vou fazer mais alguns vídeos aqui analisando outros ativos, para que vocês tomem bastante cuidado e permaneçam longe de alguns ativos que já estão para que vocês não entreguem o valor que vocês tiveram nos anos aqui, em 24 e 25, foram lucros muito bons, ok? Então, vamos para o que interessa. Então, dentro dos nossos ativos aqui, vou puxar minha listinha aqui. Então, vamos, a lista aqui não é muito grande. Então, primeiramente aqui, a CN, tá? Então, esse ativo aqui, pessoal, é um dos que talvez eu acho que tenho maior posição nesse momento, tá? Acredito que seja bem interessante para ter ele em carteira. Setor tecnológico, tá com preço ainda muito bom, tá? Temos aí um valor ainda com gestão de risco interessante, apesar de que nós já estamos posicionados dentro da controle. A minha posição pessoal é até um pouquinho mais antiga, por entender bastante do setor. Acredito que, deixa eu colocar no gráfico semanal aqui, a gente deve enxergar a Accenture nos próximos 15, 20 meses, 2 anos, acredito que com certa tranquilidade, trabalhando em topo histórico, trabalhando no topo anterior. Isso representaria ali mais de 45 de retorno, e recebendo esse valor dentro dos próximos 24 meses, já seria uma gestão de risco muito boa, e estaria pagando com tranquilidade o tempo de dinheiro investido dentro do ativo, tá. Então um valor interessante, a gente pode ver algumas correções, se tiver algum problema com o mercado, podemos ver algumas correções? Sim, sim, podemos ter variações, mas eu acredito que pela gestão de risco, vale a pena, tá. Pra quem quiser ainda ser um pouco mais cauteloso, lembro, faz metade da posição nesse valor que está agora, e corrigir, faz mais compras, melhora o preço médio, e aí pode seguir investindo e trabalhando o preço dentro de Axie, ok. Depois disso, nós temos a AMD. A AMD seria um ativo talvez com muita ressalva, tá. Uma posição talvez que, apesar de eu acreditar ainda que tenha mais a subir, eu tenho mais visibilidade para correções do que para rompimento de topo. No entanto, a área da empresa, tecnológica, momento talvez das principais desenvolvimentos, necessidade de tecnologia e processamento, pode ser ainda que nós tenhamos ainda novas altas, tá ok? Mas se eu pudesse passar uma orientação para a maioria dos senhores, sempre visando a cautela, e é claro, a gente tem investidores aqui de todos os níveis, tomem cuidado, fiquem de fora, esperem ver melhor o que vai acontecer, principalmente no cenário macro americano, para depois tomarem alguma posição. Então, um momento específico em AMD, como tem muitas ressalvas, fiquem de fora, esperem ter mais clareza no que vai acontecer nos próximos meses aí, principalmente até maio. Depois nós temos TLT. Então, seguro do seguro, né, digamos assim, o mais um risco bem baixo, tá. Ativo que encontra-se em um preço, para mim, ainda muito atrativo, com dividendos aí sendo pagos aí praticamente todos os meses. Investindo, por exemplo, agora 87,80 dólares, recebimento de 0,34 cents por ação, tá, e de forma bem recorrente. E com a expectativa de troca de presidente
do Fed lá nos Estados Unidos, acredito que a gente vai enxergar sim, no mínimo algumas, eh cortes de juros mais frequentes ali a partir da metade do ano, ok? Então isso pode ajudar bastante o ativo, então além dos dividendos, ainda ganhar nessa redução de juros no cenário americano, ok? Então, principalmente para aqueles que são mais conservadores, a gente pode utilizar ainda além do TLT, o IEF, que seria um título do tesouro de 7 a 10 anos. Depois nós temos a AMT, tá? A AMT, a gente fez posição recente, tá, por aposentadoria. Para quem, ainda tem interesse, quem gosta ali de ativos do setor, eu acredito que como a gente enxerga aqui um padrão de toda vez que ele acaba retornando para a região dos 170, ele volta a buscar lá em cima a região dos 214, 216, bem parecido com aqueles movimentos que a gente encontrava aqui no Brasil de Ambev, de Itaúsa, né. Então, aquelas compras preço específico, baixo, e aí quando chegar a partir do centro aqui, um pouquinho mais para cima, a gente vai fazendo realizações parciais, fechamentos próximo dessa região aqui de resistência forte, lá nos 225. Ativo bem interessante, tá, com pagamento de dividendos também, pode ser interessante na carteira nesse momento e segurando, fazendo, trabalhando nos preços aqui e não deixando depois que chegar aqui próximo dessa região dos 17 a 200, fazer boas realizações parciais, não deixar voltar tudo. Depois temos Target. Target recentemente a gente tomou um stop nela infelizmente, a gente enxergou uma reversão e ele foi lá renovar fundos só para tirar o pessoal, buscou liquidez e voltou quase 30% nesse período mais recente agora aí de dezembro. Infelizmente faz parte e para quem ainda não entrou pode aguardar uma retração ou simplesmente pode aí comprar uma parte de 5, uma parte de 6, esperar uma correção, fazer novas compras aqui para buscar ele esse retorno, pode fazer sentido nesse momento desde já. Lembrando que como target de vendas, né, de acaba sendo um setor complexo, com o poder aquisitivo do americano diminuindo um pouco, diminui ali a sua receita, pode ser que a gente tenha variações aqui ou ainda volte lá para o fundo. Nesse momento, uma comprinha bem pequena está fazendo sentido, é uma correção aparecendo um novo fluxo comprador, aí sim pode ser uma compra mais interessante, para pelo menos aqui os 144 pode fazer bastante, é um lucro bem interessante, mínimo buscar a nossa região aqui da M200, que é a nossa setinha aqui, o alvo prioridade aqui. Depois nós temos WPC, mais uma dos setores tecnológicos, vanguarda, o único ponto é que a entrada dela foi hoje, né, 68,33 aqui seria uma boa entrada aqui até os 69 e ela acabou esticando, subiu 5,65, mas eu acredito que vai ter força superando todas as médias agora, partindo de uma operação com bastante potencial, e acredito sim que ela pode vir buscar lá na região dos 80, 85 com certa facilidade nos próximos 3, 4 meses, tá. Então mais uma que pode fazer bastante sentido a aquisição. Agora, lembrando, a gente tem um mercado que pode corrigir nos próximos meses. Isso vai prejudicar essas operações atrasadas no mercado financeiro, já que a maioria está em topo histórico ou muito próximo disso. E essas ainda têm bastante espaço para subir. Pode ser que essa dificuldade de não ter andado junto com as outras, na hora que as outras vão cair, na hora que elas estiverem caindo, a gente acaba tendo uma dificuldade, o ativo pode, quebrar o movimento, frustrar o movimento no meio do caminho. Então a gente tem que tomar cuidado nisso, e é para isso que existe o stop, nosso prejuízo ou até o nosso break-even ali no meio da operação. Depois, Unilever, é uma posição um pouquinho mais feia, apesar dele vem ficando de lado aqui. Acredito que quanto mais demorar isso aqui nessa região, pode ser mais interessante. Comprinhas nessa região aqui pode fazer sentido, mas provavelmente esse movimento aqui pode demorar a andar, tá. Seria mais uma das operações agora que talvez seria operação com uma gestão de risco ainda um pouco mais fraca, mas pode fazer sentido, em virtude de que a gente tem um número de operações nesse momento muito limitado, tá. Eu acaba trabalhando aqui, a muitas das vezes o não operar é a melhor situação, é a melhor atitude a se fazer em algum momento. Esse pode ser um desses momentos aqui que a gente fica quietinho ali,
coloca o nosso patrimônio ali em IEF, TLT, BIL, TBIL, XBIL, nos tesouros mais curtos, simplesmente preservar o nosso patrimônio enquanto o mercado não sabe para onde vai. Tá? Outro ativo que tem potencial, mas que demanda muito cuidado é Nike. A gente veio de uma desvalorização gigantesca durante os últimos 3 anos, se encontra numa situação bem feia, né. O ativo se encontra aqui em fundo de pandemia, bom tempinho já, não consegue nem subir e nem descer, tá. Então demanda cuidados, mas as compras pequenas aqui podem fazer bastante sentido para a gestão de risco, tá. Mas uma compra aqui representaria um stop de 20%. Tomem cuidado, façam as suas contas. "Ah, Henrique, mas 20% passa do meu limite de prejuízo". Ok, uma compra menor, divide a compra que você está pensando em fazer pela metade e seu stop tecnicamente vira de 10%, já que você está diminuindo a mão. A gente pode trabalhar o nosso limite de prejuízo com a diminuição do nosso tamanho de posição, beleza? Então, faltam mais duas aqui, bem rapidinho para a gente terminar. É MSTR, MicroStrategy. O que que acontece? MicroStrategy, ela é muito volátil, depende muito dos criptoativos, principalmente o Bitcoin. No entanto, pelo risco e pelo retorno, acaba sendo bastante interessante. E o que é importante para nós e que vocês devem tomar cuidado, que quem não tem esse conhecimento, esse traquejo, trabalhar a operação, eu enxergo muito isso dos nossos alunos quando eles começam a operar futuro, é saber. Principalmente, por exemplo, eu tenho $1.000 para investir em MicroStrategy e não vai fazer falta nenhuma. Parte aqui é um investimento um pouco mais volátil, que a gente vai tentar investir, pega um lucro, às vezes, de uma operação e vou comprar tudo disso. O que que a gente vai fazer? A gente vai começar a trabalhar, divide em 5, 6, 8 partes esses $1.000, compra um pouco agora, se caiu mais daqui a 3 semanas, um pouquinho mais, segura, espera ver uma reação, uma inversão, entrada de capital positivo. Na hora que entrar um fluxo comprador, comprando aos poucos, semanas, dia após dia, 15 15 dias, e vai aumentando a posição para que melhore o preço médio, principalmente no momento que a gente enxerga um fluxo comprador favorecendo a nossa operação. Isso é trabalhar a nossa posição, aproveitar o quanto a gente tem de dinheiro para a gente fazer esse jogo e ter uma posição cada vez mais favorável, principalmente em ativos que têm espaçamento para trazer um retorno bom para nós, mas sem ficar eh, esperado e com ansiedade com relação à posição aberta. Tá? Tomem bastante cuidado, pode ser uma posição bem interessante para quem tem experiência, lembrando que é um risco muito maior investir em strategy, mas pode fazer sentido para aqueles que são arrojados e sabem o que estão fazendo. Para fechar a nossa análise de oportunidades de hoje, então nós temos Infosys. Então é um ativo interessante, a gente teve uma subida bem grande recente aqui com notícias, não vou ficar trazendo isso aqui agora, mas em termos gráficos, pode fazer sentido uma compra nesse momento, né. Essa pernada de alta pode vir recuperando muito do que é esperado pelo ativo, tá. É empresa também do setor tecnológico, ponta e que pode sim ter bons resultados nos próximos 12 a 18 meses. Uma comprinha agora e passar ali melhorando a sua posição ao tempo e aumentando a posição, assim que a gente volte a enxergar mais pressão compradora e confiança e expectativa dos grandes aqui, entrando capital pesado dentro desse ativo, ok? Então nós passamos as principais oportunidades do momento. Vejam que nós ainda temos poucas opções, tá? Muitos dos ativos, e eu vou trazer isso no final de semana para vocês, estão já em queda, em correções profundas. Soft, Apple, Adobe está bem feio. Então, o melhor que vocês têm, eu sempre tenho falado com os nossos alunos, pessoal, fiquem fora, né? Tomem cuidado, cautela. Essa é a palavra que a gente tem que vivenciar agora para nossa carteira. Tá? Então, nós temos decisão, mercados esticados, temos bastante tensão no mercado, com várias notícias, Venezuela, agora União Europeia
brigando ali por Groenlândia com os Estados Unidos, apesar de a gente saber que é uma baita de uma estratégia do Trump para trazer a parte europeia aí para pra proteção ali da essa região marítima ali que a Rússia acaba se aproveitando bastante, mas temos que tomar cuidado porque uma coisa é a gente aproveitar ativos bem baratos, bem descontados e ativos bons. E outra coisa é a gente ficar investindo nesses mesmos ativos quando eles já estão bem esticados e a maioria dos institucionais estão procurando sair, porque já não enxergam mais possibilidades ou com a menor probabilidade dos ativos continuarem subindo, em virtude do que a gente enxerga no cenário macro atualmente, tá? Então tomem cuidado, esse foi o nosso vídeo de hoje, agradeço bastante e lembrem sempre que se vocês precisarem, quiserem consumir mais conteúdo daqui da Controle, lembrem de acessar aqui o nosso grupo, acessem aqui pra gente aqui no nosso QR Code e entrem lá no nosso grupo gratuito. Muitas dessas informações a gente já coloca em tempo real lá, para que vocês possam todas essas informações, aproveitar nosso conteúdo de primeira com muita qualidade e responsabilidade. Bom final de semana para vocês e no sábado ou no domingo a gente volta com mais alguns ativos analisados aqui, principalmente aqueles que a gente deve permanecer distantes, que são correções bem feitas. Até a próxima. Valeu.